Mais um podcast Show Sedentarismo, repetindo a dose com Bruno Pasquarelli. A gente gravou no dia 18 de maio de 2018 e eu fui provocado por ele sobre um artigo que ele encontrou na internet, me mandou e me provocou para gravar. Brunão, tá contigo aí. Diga aí. Oi, Guilherme, obrigado aí por mais esse momento. Então, um artigo que me chamou muita atenção é de um professor meu da graduação, da UEL, e o título do artigo é A Preguiça como Explicação da Inatividade Física. Comentários e reflexões sobre discrepâncias entre as evidências científicas e o discurso jornalístico. Então, foi esse artigo, o tema, foco dele principal é sobre um artigo publicado na Nature o ano passado, falando sobre o que afeta a inatividade física em larga escala no mundo, né? E duas reportagens, uma no jornal o Globo e outra na Veja, comentaram esse artigo e simplificaram que no caso do Brasil, a explicação para a inatividade física é a preguiça dos brasileiros. Então, me chamou muita atenção isso. Eu te mandei para que a gente discutisse um pouco sobre esse tema. E o que você achou de discrepante, Brunão? Simplesmente a preguiça que faz o cara não dar o show no sedentarismo? Não, acho que não, né? E daí os pesquisadores comentam e explicam que existem multifatores que afetam a inatividade física, né? E não é só a preguiça que vai afetar o brasileiro ser mais ou menos ativos do que outros países, outras partes do mundo. Os fatores vêm desde de alimentação, de hábitos culturais, até os fatores ambientais, né? Como o ter disponível para as pessoas ali o espaço para ela fazer atividade física, as políticas públicas que incentivam isso, o poder socioeconômico que permite que ela pague ou não serviços privados, né? Então, tem multifatores e não é só simplificar e falar o brasileiro não é inativo porque tem preguiça, né? Isso não cola bem e não pega bem, e acho que foi por isso que os pesquisadores tiveram o interesse de escrever um artigo mesmo só sobre isso, só comentando essas duas reportagens, porque eles inclusive citam aqui que esses meios de comunicação, a Globo e a Veja, eles mudam até a maneira como a pessoa se vê, né? Porque é um meio de massa, né? Que interfere na consciência das pessoas, e então eles divulgarem uma informação dessa tão simplificada faz com que as pessoas mudem a opinião delas sobre elas mesmas, sobre a cultura delas, sobre o que elas são. Então, isso é bem agravante mesmo. E elas passam a acreditar, né, Bruno, o que não é saudável. Vamos falar um pouquinho, você disse aqui alimentação, você pescou aí do estudo, espaços e incentivos, né, que está um pouco junto. Alimentação, eu sempre gosto de dar o exemplo que normalmente as pessoas que negligenciam a alimentação costumam fazer o oposto quando eles têm o veículo próprio. Raramente alguém para e fala: eu vou abastecer nesse posto porque parece que a gasolina é tão ruim para minha moto ou para o meu carro, ou para o meu barco, ou para o veículo que a pessoa tiver, quanto comer uma batata frita ou um pastel de feira que eu sei que faz mal. Normalmente ele escolhe uma comida boa e na prática a gente vê que isso muda bastante. Não é? Quem se alimenta melhor costuma ter um pouco mais de disposição. Até porque você tem biodisponibilidade de nutrientes, que em alguns alimentos é muito maior do que em outros. Diga aí sua opinião a respeito disso. Eu concordo com você. É bem isso que acontece da parte de alimentação.
as informações chegam para as pessoas hoje em dia. O que a gente não consegue mudar talvez seja o comportamento dela, né? Você falou uma coisa engraçada, né? De escolher o combustível que coloca no carro e às vezes não se importar com o combustível que a pessoa ingere, né? Do combustível dela mesmo. É um fator também que influencia muito os hábitos alimentares das pessoas. É, eu Essa não é a minha área assim, de foco, assim, de expertise, mas a gente percebe isso bastante. a gente precisa ter claro, só o nutricionista é habilitado para falar com detalhe, mas assim, eu não entendo nada de carro também, eu só gosto. Mas se eu colocar a gasolina ruim, meu carro pode estar funcionando bem e imediatamente ele passar a funcionar menos bem ou pifar, parar. A gente sabe que existem alguns aditivos. O que é o aditivo? Você tem o aditivo que limpa e você tem o aditivo que aumenta a potência. A gente também sabe. O nutricionista vai dizer, ó, para o teu corpo nesse estado, nesta idade, para esta atividade, o melhor aditivo é este. Mas todo mundo sabe que, de um modo geral, proteínas boas, legume, verdura, são normalmente bons aditivos, bons lubrificantes. E às vezes as pessoas escolhem colocar comidas ruins, não é, para dentro, alimentos ruins ou até falta desses aditivos. Mas beleza. Você falou outra coisa que é legal, que é a falta de espaços. Né? Para alguns lugares tem mais espaços, tem o fator segurança também, que é importante. Aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, capital, você tem o Parque do Ibirapuera, que no verão funciona 24 horas, ele não fecha a hora nenhuma. Imagine uma mulher indo fazer uma caminhada 1 da manhã porque ela trabalha até tarde, é médica, sozinha. Não dá, é perigoso. Então tem esses fatores complicadores. Amém que hoje em dia tem academias que rodam 24 horas também. Mas fala um pouco aí da sua visão a respeito disso. Você está com uma experiência legal, vale complementar, que você mudou do Brasil para os Estados Unidos, está trabalhando aí com futebol, e conta um pouquinho dessa diferença do que você vê aí, inverno aí agora, né, verão no Brasil, a gente está gravando em dezembro de 2018, não sei quando a pessoa está vendo ou ouvindo, e essa é a principal percepção nesse tempo que você está aí. Olha, eu acho que os fatores ambientais eles são um dos mais importantes para a causa da inatividade física, ou melhor, para o efeito, né, da inatividade física. Eu morei numa cidade até privilegiada quanto a isso, que é São José dos Campos, onde a gente encontra parques, academias ao ar livre em todos os setores sociais que é da cidade, que isso é importante também, tanto nas áreas centrais, de poder socioeconômico alto, quanto na periferia. Existem os centros comunitários, as academias ao ar livre. Então, São José dos Campos é realmente uma cidade que permite a população saia de casa e faça seu exercício. Nas academias ao ar livre tem professores contratados, professores formados em educação física, né, o que também é um diferencial. Isso já foi melhor, e a cada vez que muda o governo, eles aumentam ou diminuem o número de professores, mas assim, o espaço está lá. E Vale a um gente percebe São José dos Campos tem professor nessas academias de ferro, como os leigos costumam chamar, sem peso, de graça, nos horários de maior movimento, né? É um modelo que poderia ser piloto. Exatamente, foi nos horários de pico ali, então tem professores que fazem ótimos trabalhos, fazem sessões de alongamento antes também, depois fazem relaxamento, fazem orientação bem feita. E aí a gente percebe o quanto que o fator ambiental de incentivo a políticas públicas, né, em relação à saúde são importantes. São José não é muito parâmetro para o resto do Brasil, eu acho. Conheci outras cidades assim também, trabalhando pelo Ministério do Esporte, né, mas são poucas que têm esse incentivo, as cidades vizinhas já não têm. Aqui em San Diego, na Califórnia, por cultura, as pessoas gostam da atividade física outdoor.
né? Então, a paisagem ajuda, né? Tem a praia, tem os parques ecológicos ali, com caminhada, com trilha, muita gente andando de bicicleta. Eu, por exemplo, para você ter uma ideia, no final de semana, eu andei 60 quilômetros de bicicleta, e desses 60 quilômetros, praticamente quase todo o caminho, 48 quilômetros, foi em ciclovia, Uau. né? Então, isso é muito interessante. A gente divide com os carros ali, né? Eu uso como meio de transporte. Eu tenho uma bicicleta que é commuter, né? Que eu vou trabalhar com ela. Então, eu consigo andar dentro da cidade ali, né? Indo da costa norte à costa sul, 60 quilômetros, desses 60, 48 em ciclovia. Então, isso facilita muito e me dá a sensação de segurança, sensação de que eu estou sendo respeitado, né? Então, me incentiva a sair sem nenhum problema. Além disso, aqui tem muita variedade de opções de esporte, né? Nos setores privados tem as academias, desde o CrossFit, que nasceu aqui, tem as academias mais tradicionais, com os equipamentos multiarticulares, outras com equipamentos mais com peso livre. Achei muito interessante que aqui eles têm também academias para crianças. É como se fosse um parkour, né, para criança. Eu achei muito interessante. Eu fui visitar uma academia dessas, porque a gente pensa no modelo para o esporte também, onde a criança não só vá lá praticar 1h30 de futebol ou de outra modalidade, mas que ela também passe lá mais dias da semana, um dia fazendo esse tipo de atividade mais gerais, outro dia, inclusive, fazendo atividades de expressão artística, como música, né? Então, essa é uma coisa que aqui é possível fazer. Eu achei muito interessante essas academias que substituem, de certa forma, a rua que a gente brincava antes, né? Aqui também as crianças não brincam na rua, não sei se historicamente já brincaram, acredito que sim, mas hoje já não brincam mais na rua. As crianças são super overscheduled aqui, então os meninos que eu dou treino de 9 anos já começaram a aprender programação, né, mexer em Python, então eles já têm aula disso. A gente tem que competir a gente é do esporte, a gente compete com as crianças que agora fazem aula de música, aula de programação, tem tudo ali, né, aula de reforço de matemática, então tudo dentro da mesma semana. Você me fez lembrar agora com esse seu comentário um vídeo que tem no TED, depois eu vou colocar no descritivo do vídeo e do podcast, não vou lembrar o nome dele agora, que ele fala alguma coisa Robinson, em inglês, se minha memória estiver boa, que ele fala que muitos doutores acham que os seus corpos só servem para transportar os seus cérebros geniais e abandonam o cuidado com o corpo. Vamos transformar um pouco mais prático aqui. Legal. A alimentação é importante. Eu começar a comer melhor, eu vou ter mais disposição, eu vou dormir melhor, eu vou ter mais até vontade, porque preguiça, como o artigo disse, que também vai estar no descritivo, parece que eu não quero. É simplesmente um ato psicológico, né? Eu não quero e não vou. Uma decisão simples assim. Eu prefiro ficar no sofá. Legal, mas dá para a gente mudar. E como que a gente muda? Você já falou dos espaços que ajuda, deu o exemplo de São José dos Campos. São Paulo também tem muito lugar. O Brasil tem muitos lugares quentes. Mesmo quando não tem esse tipo de situação de acompanhamento, o caminhar já é algo para sair do sedentarismo. Andar de bicicleta, você deu exemplo. Quem quiser correr, jogar bola, jogar peteca, enfim, várias coisas simples que precisam de pouco espaço. Os fatores ambientais me fez lembrar uma vez que eu estava em Chicago, com menos aí, nos Estados Unidos, com menos 17 graus, eu vi uma mulher alongando para correr às 7h30 da manhã num sábado. Eu estava indo para um curso e ela estava a menos 17 graus na rua, parêntese. E incentivo. Incentivo a gente tem vários possíveis, não é?
Por exemplo, você se sentir melhor, aumentar ainda mais sua disposição, você aumentar sua capacidade de concentração, e não vamos ficar chovendo no molhado aqui. Então, dê uma dica prática aí de como desmentir um pouco essa abordagem que deram para o estudo, como, o brasileiro não faz atividade física porque é preguiçoso. Não é verdade. O país tem pouca segurança, então, alta violência urbana, tem poucos espaços, falta uma interação inteligente e respeitosa do carro com a bicicleta. Eu já quase fui atropelado andando de bicicleta bem direitinho. Então, como a gente consegue driblar, Bruno? Como que a gente consegue, na sua opinião, apesar de tudo isso, desmentir esse olhar que a mídia deu para esse estudo? Eu acho que é encarar o problema como multifatorial mesmo, né? Não é atribuir o problema nas costas do cidadão ali que ele vai para o trabalho dele, volta, e aí, a hora que ele chega em casa, ele talvez não tenha a possibilidade de ir para fazer atividade física, né? É o que a gente falou, falta às vezes em espaço público, se ele não tem grana, isso interfere muito nos hábitos, falta o incentivo da própria mídia, né? A gente vê que ela é transformadora da opinião em massa e ela coloca num estudo, numa reportagem, né, como se a culpa fosse do brasileiro, né, de ser preguiçoso. O título da reportagem um dos títulos é até engraçado. Fala, os brasileiros são um dos mais preguiçosos no mundo. Coloca no ranking o Brasil é o 7º na posição entre as pessoas mais preguiçosas no mundo. Sabe, eu acho que isso não é um tipo de mídia que incentiva a atividade física. E para isso que o show sedentarismo está no ar, para ajudar a pessoa a mudar, dar um clique, decidir. Eu posso, eu consigo. Então, Exatamente. a pretensão é essa. Como fazer isso, na sua opinião? Por exemplo, todo mundo já experimentou uma sensação de chegar cansado mentalmente do trabalho e, às vezes, não querer colocar o corpo para funcionar, né? A mente não querer colocar o corpo para funcionar. E aí, talvez por algum incentivo ou por uma autocobrança, a pessoa vai. E quando ela vai, ela fala, realmente a melhor coisa que eu fiz foi ter ido. Porque ela consegue estabelecer a relação dela com o corpo e ver que o corpo, na verdade, ele vai trabalhar para a mente ficar melhor e não pior, né? Então, uma coisa importantíssima uma coisa importante é falar que o corpo e a mente não estão separados, né? Legal. Então, a maneira como você cuida do teu corpo é a maneira como que tua mente vai agir. Ele pode, às vezes, até fazer um efeito do tamponamento do seu estresse, né? Ele acaba com o seu estresse momentâneo, te faz ter foco, libera serotonina, te faz ter sensação melhor. Então, achar que o corpo, que a preguiça que não deixa o corpo trabalhar, né? Ao contrário, isso tem que ser o inverso. A gente tem que entender que de muitas mentiras e muitas verdades que existem na vida, uma coisa que eu acho que você vai concordar comigo, e acho que todo mundo concorda, é que a gente é corpo, né? A gente nasceu corpo e o teu corpo vai estar com você, Guilherme, para o resto da tua vida. Ele vai ser o teu parceiro. Você pode trocar de amigo, você pode trocar de esposa, você pode trocar de animal de estimação, tudo, mas o teu corpo vai ser teu corpo até quando você tiver consciência dele, né? Então, ainda não inventaram um jeito de trocar o corpo. Não, já inventaram. Tem um detalhe, né, Bruno? Quando o escapamento do seu carro ou o amortecedor, vamos comparar o joelho, vai. O amortecedor do seu carro deu problema, você troca e ele fica novo de novo.
O carro pode ter 10 anos de uso, você tem que trocar cada vez mais peças, mas o carro tem a dirigibilidade de sempre. O nosso corpo sim. não. Uma vez estragado o seu joelho, e nunca mais vai ser a mesma coisa. Então precisa tomar cuidado. Muito Tomar bom. cuidado. Por exemplo, se no caso o teu carro tem algum problema e você não tem condições de trocar, né, o amortecedor, por exemplo, evita passar em buraco, né? Mesma coisa, se o teu joelho já não funciona mais, evita atividade que tenha impacto, opte por outras atividades que não deixe pior aquilo que já está ruim, né? Eu, por exemplo, tenho cirurgia nos dois joelhos já e rompi ligamento de tornozelo, fibular longo, fibular curto. Então, eu sei que eu preciso cuidar disso, né? Então, não vou começar a fazer treino em box, aquele de pliométrico, né? Não vou fazer isso. Eu sei que eu tenho uma vida, a minha vida ainda vai prolongar, né? Então, eu não posso fazer com que meu joelho me impeça no futuro. Então, eu faço atividades com baixo impacto, né? Então, é bem isso que a gente procura fazer. Solução para o exercício a gente tem, porque a gente nasceu corpo, o movimento ele é inerente ao ser humano, e às vezes a gente vive uma era tão mentalista, né, que todos os problemas, tudo que acontece está tudo na mente, e tantas coisas para resolver, seja do passado ou do futuro, e a gente acaba esquecendo do presente, de cuidar do corpo, de entender que a gente é parte disso, que o movimento do nosso corpo é importante para o movimento da nossa vida. Se as pessoas que não entendem isso agora, lá no futuro, uma hora elas vão criar consciência disso. E acho que a gente está aqui justamente para fazer com que elas criem consciência agora, não esperem chegar às consequências. Show de bola. Para a gente caminhar para o fim aqui, não ficar muito longo, diz aí o que você fez hoje, ou vai fazer, ou fez ontem, ou vai fazer amanhã, não tem problema, para não ficar sedentário. Bom, para o trabalho eu estou indo de bicicleta, isso já me deixa feliz. É pouco, são 5 quilômetros para ir, 5 para voltar, mas já me sinto bem ali naquele momento. É a hora que eu concentro no trabalho, a hora que eu estou indo, escuto uma música, na hora de voltar também, então eu trabalho corpo e a mente ali, né, simultâneos. Hoje de manhã eu peguei uma banda elástica e trabalhei um pouco com as partes do músculo aqui, escápula, peitoral, trabalhei mais isso por conta assim de umas coisas que eu tenho percebido de desequilíbrio, de assimetria, né, entre meu ombro e minha escápula esquerda e direita. E eu acho que é isso. Ontem também, mesma coisa, bicicleta e trabalho mais em casa. E final de semana eu saio para fazer um treino mais longo, né, de bicicleta e por enquanto é isso que eu tenho feito, Muito variando. bem. Eu tenho um compromisso de dizer, ó, a gente está gravando quase 5 da tarde, eu já dei quase os 10 mil passos, e antes da gente gravar aqui, eu fui brincar com a minha filha na piscina e dei uma nadada. Então, fiz uma nataçãozinha, não de ex-atleta, uma nataçãozinha meia boca, mas dei uma nadada. Muito bem, Bruno. Recado final aí para a gente fazer as pessoas acreditarem que elas não são preguiçosas, que elas só precisam decidir que elas conseguem. Eu acredito que a preguiça não é um fator preponderante para falar que as pessoas são inativas. Eu acho que as pessoas precisam entender que, como eu falei, que elas vão ter que cuidar do corpo. O exercício físico é uma forma não farmacológica de cuidar daquilo que você já tem de doença, seja hipertensão, seja colesterol, seja diabetes. Então pense nisso, ele é um tratamento não farmacológico que vai te fazer bem, vai cuidar da tua mente. E se você não tem doença alguma, previna, né? Faça exercício, cuide bem do teu corpo, pare os dois como interligados, como coisas não separadas.
e não deixe que os problemas do dia a dia, o estresse, os problemas da mente interfiram no teu modo de viver ativo e fazendo exercício físico. Show de bola, Bruno. Um monte de motivo aí. Você me fez lembrar uma frase que durante um tempo uma academia que eu trabalhei usou no marketing, que era: cuide do seu corpo, afinal você mora dentro dele. Show sedentarismo. Sensacional, obrigado. Show sedentarismo.